dentro dessa passagem. E, na verdade, eu vou usar só como texto, mas falar algumas coisas dessa mulher que marcou também a sua geração, que fez a sua história, que deixou um legado ali no meio da sua comunidade. Eu acho que esse é o nosso papel como discípulo, é deixar marcas eternas nas pessoas. E isso realmente foi algo que Deus ministrou muito ao meu coração. Então o texto está lá em Atos 9, 36 a 42, e o tema da mensagem, eu acho que vai colocar aqui, diz assim: o que temos deixado por onde temos passado. Esse é o tema da mensagem, né? Eu vou ler o texto e depois nós vamos orar, e depois você pode se assentar, tá bom? Mas esse é o tema da mensagem. O que temos deixado, por onde nós temos passado. Amém? Então o texto diz assim, Atos 9, 36, 42, e fala da ressurreição de Dorcas. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na num cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhes pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestido que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Você pode se assentar, tomar o seu assento. E o tema, como eu falei, é esse: o que temos deixado? O que nós temos deixado por onde a gente tem passado? A gente vê a história dessa mulher que marcou ali, né, a sua geração, né? E Tabita era o nome dela em aramaico e Dorcas era em grego. São nomes que traduzido significa gazela. Gazela é um animal ágil e belo. Então, na verdade, o nome dela era traduzido, queria representar isso. Uma mulher ágil e uma mulher bela. Não só externa, mas como internamente. Irmãos, todo ser humano, ele é uma semente abundante. Todos nós somos sementes que precisamos ser semeadas, né? Onde passamos, nós vamos deixar algo, né? Isso é fato. Há pessoas que deixam feridas, outras pessoas que deixam perfumes agradáveis, né? Algumas deixam apenas lembranças, né? Você deve conhecer. Mas os que vivem cheios do Espírito Santo, esses sim, deixam marcas eternas. E é sobre isso que nós vamos estar falando um pouco. Essa mulher, ela se destacou por sua bondade e por sua generosidade. Ela não era famosa. Dorcas não era uma mulher famosa, conhecida por pregar nas praças, por evangelizar, não. Ela pregava com a vida, com boas ações, com boas atitudes, com generosidade, com amor. Essa era Dorcas. E ela foi reconhecida por ser uma mulher que cuidava daqueles mais necessitados, das viúvas, dos órfãos, daqueles que diante da sociedade eram esquecidos, não eram conhecidos.
E essa mulher se destacou por isso, por seu amor pelas almas, por seu amor pela obra do Senhor. Dorcas, ela não tinha púlpito para pregar, mas ela deixou um legado. Ela deixou algo que fez com que o céu inteiro se movesse. Dorcas deixou algo que fez com que Deus se levantasse do trono e dissesse: não, o ministério dela ainda não acabou. Ela não pregava nas praças, ela não evangelizava, mas ressuscitou histórias, irmãos, que talvez estavam esquecidas pela sociedade, pelas pessoas. E naquele tempo as viúvas, elas eram esquecidas. As pessoas não, era como se fosse um escório da sociedade, as pessoas não ligavam para essas pessoas. Mas ela se importava pelos que eram rejeitados. E o que isso tem a ver com a gente hoje? O que temos feito, por onde temos passado? O que nós temos deixado? E é isso que Deus ministrou ao meu coração. Renato, você precisa deixar sementes que vão germinar e vão frutificar. Com as suas ações, ela moveu o céu, meu irmão. E a terra chorou, porque a Bíblia relata que as viúvas chegavam com Pedro mostrando: olha o que ela fez, ela não pode morrer assim. Ela cuidava da gente, nós éramos esquecidas, mas ela estava ali conosco, sempre nos ajudando, sempre praticando as boas obras, sempre praticando o amor. E isso, irmãos, impactou muito a minha vida. Quando eu li esse texto, eu já tinha lido várias vezes. E a pergunta, meu irmão, não é onde você passou. Mas a pergunta é: o que você deixou de bom lá, aonde você passou? Todos os dias nós trabalhamos, nós estudamos, nós evangelizamos, nós viajamos, nós fazemos muitas coisas, nós nos divertimos, nós saímos para passear com a nossa família. Mas o que Deus tem ministrado no meu coração, o que tu tem deixado? Será que você tem saído por sair? Será que você tem ido para a aula somente para estudar? Será que você tem trabalhado somente para trabalhar, para ganhar dinheiro? E você tem esquecido ao redor, você não tem feito o 360, que lá no meu trabalho a gente fala muito disso, do 360 graus. Você tem feito, você tem observado as pessoas? E é isso que Deus tem chamado a nossa atenção e tem chamado a atenção da igreja. É muito bom, irmão, nós estarmos aqui hoje, um ar-condicionado, podendo celebrar o Senhor, isso é maravilhoso. Mas quantos hoje, irmãos, estão aí, no lamaçal de pecado, nas sarjetas, jogados, sem esperança, e que muitas vezes nós mesmos passamos de largo, e esquecemos, porque às vezes só olhamos para o nosso umbigo e esquecemos daqueles que estão necessitados. E Deus falou muito forte comigo: o que você tem feito, Renato? O que você tem feito no grupo familiar? Que muitas vezes nós só íamos para a reunião, é muito bom, lanchamos, batemos as fotos, mas quantas pessoas nós temos levado para o grupo familiar? E Deus tem incomodado isso em mim, eu sou líder, eu preciso fazer. E o primeiro tópico dessa mensagem é: vidas que frutificam em silêncio, mas ecoam na eternidade. Versículo 36. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia.
como eu falei, Dorcas não era conhecida pelos seus belos discursos, não, irmão. Mas por suas obras. Porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para boas obras. Eu não quero dizer aqui, meu irmão, que você vai ser salvo pelas obras, não é isso. Mas você foi chamado para praticar as boas obras, para ser gentil com as pessoas, para muitas vezes ceder o seu assento no ônibus para o necessitado. Isso é praticar boas obras. É muitas vezes, você frear o seu carro, deixar que o outro passe, quando muitas vezes a gente quer avançar. Dorcas, ela foi reconhecida pelas suas boas obras. E a expressão cheia de boas obras, no grego, significa pleres ergon agaton. Não sei se é isso. Eu não sou meio do grego, eu sou... Mas que indica, sabe o que, irmão? Um transbordar constante. É algo que é constante. Não é algo que eu faço hoje e amanhã eu já não vou fazer mais. É algo constante. Essa boas obras que ele fala aqui na Bíblia, ela está falando disso, de constância, de todo tempo. Né? Foi isso que a gente acabou de estudar aqui na escola bíblica, né? De revestir, e se revestir do novo homem, mas ser constante, buscar sempre o progresso, progredir, caminhar. E isso é desenvolver a salvação, meu irmão. E a gente precisa fazer isso. E Dorcas, ela era mais ou menos isso. Ela usava aquilo que ela tinha. Às vezes você diz, mas eu quero ter mais recurso, eu quero ter mais isso, eu quero ter um carro para me poder ajudar, eu quero fazer isso. Dorcas não tinha isso. Ela tinha apenas uma agulha e uma linha. E ela fez a diferença. E todos nós precisamos de Dorcas na nossa vida. E a minha está ali. Minha Dorcas, Dona Fátima, minha costureira. Hoje eu estou aqui por causa dela. Glória a Deus por isso. Mas muitas vezes, irmãos, as Dorcas, muitas vezes pode representar o teu discipulador. Aquela pessoa que vai te ajudar, aquela pessoa que vai te acompanhar, aquela pessoa que vai te dar amor, onde no mundo muitas vezes não te dão. E você precisa também ser Dorcas na vida das pessoas. Pessoas generosas. Pessoas que usam de bondade, de generosidade, que se preocupa com o outro. Nós precisamos disso, irmãos. Ela não tinha muita coisa, às vezes você não precisa de muita coisa. Mas o que você tem, apresente a Deus. Apresente ao Senhor. Eu não sei fazer muita coisa, mas eu estou aqui. Eu quero limpar o chão, eu estou aqui, eu quero fazer. Essa semana eu vi algo interessante. Né? Eu não sei se muitos passam, a gente sabe que ali existe na Mário Covas com a Independência, estão construindo um elevado e esse elevado ele ainda não foi construído. Já está em obras e aquela coisa, era para inaugurar em abril, inaugurar. Então, para que a gente possa acessar a Mário Covas, para que é para ir para Augusto Montenegro, a gente, pelo menos eu, tenho que vir pela Independência, chegar numa ruazinha depois do Açaí, entrar e fazer uma manobra para poder sair na Mário Covas. Eu não sei se vocês já andaram por lá, mas quem precisa fazer, tem que fazer esse percurso aí. E lá é uma rua assim bem estreita, que ela faz um S assim, então é bem complicado. E já algumas vezes eu tinha notado que havia uma mulher lá. Uma mulher se dispôs a pegar um apito, fica lá, não recebe nada. É voluntário e apita, aí quando vem um carro lá, espera, aí vem. Irmãos, eu achei aquilo fantástico, cara. Muitos passam e até zombam dela lá. Mas ela está praticando bem, irmão. Ela está evitando que muitos acidentes não ocorram lá. É uma senhora. E aquilo me chamou a atenção. Meu Deus. E muitas vezes a gente não quer fazer isso. Ela se dispôs a sair da zona de conforto, poderia estar com a sua casa, sua família, para estar ali, irmão, para não receber nada. Para praticar o quê? Boas obras. E eu olhei e disse, meu Deus, essa mulher é uma discípula, ninguém segurava ela. Ninguém segurava ela. Eu ainda não parei, mas um dia eu vou parar e vou falar do amor de Deus para ela. Não sei se ela é crente, não sei se ela é discípula. Mas eu achei aquilo fantástico, irmãos. E isso eu peguei como exemplo, cara, eu preciso fazer muita coisa.
Isso é generosidade. Você também tem algo nas suas mãos. Pode ser uma habilidade, um tempo livre. Hoje é difícil, né? Mas a gente precisa ter tempo, porque nós servimos o dono do tempo. Então nós precisamos ter tempo, sim. Talvez um ouvido para ouvir. Às vezes as pessoas querem desabafar, irmão. E às vezes a correria do dia, tu nem se apercebe. Às vezes a pessoa chega contigo, quer falar. E às vezes tu está naquela correria do trabalho, da escola. Você não presta atenção, você passou batido. Às vezes é uma oportunidade que Deus está te dando para você ouvir aquela pessoa. Às vezes a pessoa só quer desabafar. Você não precisa falar. É ouvir, meu irmão. É você colocar, não pode falar. Eu estou aqui para te ouvir. Isso é a marca de um discípulo, de um verdadeiro discípulo. Dorcas é um exemplo de como algo simples pode ser grandioso quando usado com amor. Use aquilo que Deus te deu, use com amor. Use o teu trabalho, use a tua faculdade, a tua escola. Usa como instrumento para você levar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. Como a gente acabou de cantar, não adianta, irmão, nós ganharmos o mundo inteiro e perder a alma. A sua e a de muitos que Deus talvez tenha colocado para você cuidar. Porque se você perder a sua alma, as outras almas vão se perder. Eu lembro de uma história que é contado quando Jesus ele entra no barco e ele vai para o meio do mar e de repente surge uma tempestade, mas a Bíblia diz que outros barquinhos também iam com ele. E outros barquinhos também entraram na tempestade. E sabe o que eu aprendo? Que tem tempestade que você vai levar pessoas que não deveriam estar lá. Tome cuidado. Tome cuidado. Faça aquilo que Deus te deu, use com amor, com generosidade. Dorcas foi a única mulher do Novo Testamento que foi chamada explicitamente de discípula. Vocês sabiam? Ela foi chamada de discípula, e discípulo é aquele que está aprendendo. E sabe o que eu aprendo aqui? Que o verdadeiro discipulado, ele sempre trará bons frutos. Se você aceitar ser discipulado, se você aceitar os ensinamentos de Deus, você vai dar bons frutos. É inevitável. Que a gente possa ser verdadeiro discípulo, para quando Jesus olhar para lá do céu e dizer, esse é discípulo. Esse é crente, mas esse é discípulo. E a gente precisa ser chamado de discípulo, que é aquele que está aprendendo. Quantos lugares, irmão? Quantos lugares? Pare e pensa aí agora. Quantos lugares você já frequentou, mas não deixou um bom testemunho? Quantos lugares? Quantas pessoas já conviveram com você, mas não puderam provar de Cristo? O Salmo diz, provai e vede que o Senhor é bom. E é provar mesmo, sabe? É saborear, é degustar. Mas quantas pessoas já não passaram e não puderam provar isso em nós? Porque muitas vezes nós não temos dado um bom testemunho. E a palavra hoje é realmente para que a gente venha impactar e venha balançar, para que a gente possa realmente, não, eu preciso dar um bom testemunho. Se você está dando amém, se você não está dando, busque dar um bom testemunho. Porque você vai ver que frutos virão. E o segundo ponto, irmão, fomos chamados para fazer a diferença por onde passamos. Você foi chamado para fazer a diferença, irmão. Você não pode ser qualquer um. Porque Deus, quando olha para você, Ele não olha como qualquer um. Ele não olha você como multidão. Não. Deus olha para você como um discípulo.
Ele olha com você porque ele foi chamado, você foi chamado para fazer a diferença, não ser igual. Fazer a diferença não é ser simplesmente conhecido como evangelho. É muito fácil. Vou andar com a minha Bíblia, o cara, ó, lá vai o crente ali. Mas não é só para isso, não é só para vir para a igreja. Não, nós precisamos fazer mais. Fazer a diferença é ter a postura de um cristão que anda com Deus e que reflete esse andar. Esse andar tem que refletir na sociedade por onde eu ando. As pessoas têm que ver, olha, lá vai uma discípula, lá vai um discípulo ali. Não é qualquer um, não, meu irmão. E a gente precisa. E esse refletir, ele tem que refletir não só o andar, mas o relacionamento com as pessoas. Como é que andam meus relacionamentos? Será que eu tenho me relacionado somente com crente, com cristão? E as outras pessoas? Eu não tenho que me relacionar com as outras pessoas? Como é que fica? Como é que elas vão para o céu? Como é que elas vão conhecer Jesus? Você precisa fazer isso. Para termos igrejas fortes e abençoadas, vencendo o poder do pecado e do inimigo, é preciso ser discípulos fortes. E forte não é só aquele que malha, que tem um corpo sarado, mas forte espiritualmente. Para que as artimanhas do mundo e do inimigo não abale você ao ponto de fazer você tirar da presença. Quando ele fala de discípulos fortes, é isso, espiritualmente, que nada vai te abalar. Que às vezes não é uma conversa, que às vezes não é algo que o irmão falou e você se abalou. Ah, agora pronto, eu não quero mais, porque... Não! Nós somos passivos de erro, irmão. Jesus tem procurado discípulos fortes, que nada o abala. Na vida de Dorcas, vemos uma mulher que mesmo com pouco recurso que tinha, fez a diferença na sua sociedade, na sua comunidade. Você também pode fazer a diferença no seu grupo familiar, na rua, onde você está. A gente precisa fazer a diferença. Há uns 2 meses atrás, eu vou contar isso até como um testemunho, eu viajei, né, para trabalho, e eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco temeroso. Eu saí daqui com o pensamento de que eu ia para Moaná, no Marajó. Quando eu cheguei no dia, não era mais para Moaná, era para Curralinho. Mas quando eu cheguei no porto, não era para Curralinho, era para Bagre. E em Bagre foi onde aconteceu um episódio com a gente, onde nós fomos hostilizados. Ficamos presos no navio, onde a cidade inteira estava lá, não deixaram a gente descer na cidade. Fomos hostilizados, fomos xingados, ameaçados de morte. E eu disse, meu Deus, eu vou para Bagre de novo, passar pela mesma situação. E eu confesso para vocês que eu fiquei temeroso. Liguei para minha esposa e digo, olha, meu irmão, prepara o caixão. Os homens estão com tudo. Não tem para onde ir, aqui é só rio, meu irmão. Eu não consigo nadar 5 minutos. Eu posso até boiar, né? Que eu tenho uma barriga, eu posso até ir boiando. Mas em algum momento eu ia afundar. Então, nesse dia, meu irmão, foi um negócio. Hoje a gente ia chegar, meu irmão, foi um negócio pesado. E aí a gente foi para lá. Eu disse, Senhor, eu orei na mesma hora. Eu disse, Senhor, quer me levar agora, Senhor? Ainda não. Eu pensei, eu digo, o Senhor quer me levar para lá para me matar. Mas não. Deus tinha um propósito nisso. E aí você vai ver por quê. E aí a gente foi para lá. Eu fui um pouco temeroso. Foram 13 horas de viagem para chegar. E eu não dormi à noite, a rede do barco. Disse, mas vamos lá. E aí a gente foi. Chegamos lá. A perspectiva que eu tinha era de que nós íamos ser coagidos, ou ser utilizados de novo. Mas Deus mudou tudo. Nós fomos bem recebidos lá. As pessoas, sabe, descemos, fizemos nosso trabalho, ninguém falou nada, ninguém xingou. E depois eu entendi por que Deus me levou para lá. Chegamos lá, a gente foi fazer o nosso trabalho, como é de praxe, fizemos a fiscalização, pegamos muito gado,
que lá é muito, 90% da cidade lá está usando energia irregular, entendeu? Então a gente fez o trabalho que tinha que ser feito. E faltando uma semana para a gente vir embora, eu me deparei com uma situação onde eu fui fazer uma fiscalização na casa de uma senhora, dona Lindalva, o nome dela. E a gente chegou, como é de praxe, a gente bate a porta, né? A porta estava aberta, um corredor como se fosse daqui, a irmão Iliel lá. E aí a gente chamou, estava no nome dela, dona Lindalva. Aí ela só gritou de lá, entra. Eu achei estranho aquilo. Aí, dona Lindalva, a senhora pode vir aqui? Ela disse, não, entra, eu não tenho como ir aí, pode entrar. A porta estava aberta, era um corredor, e a gente entrou. Entrou e foi caminhando, eu e meu parceiro. E quando a gente chegou lá, a gente deparou com uma situação deplorável, meu irmão. A senhora deitada num papelão, num chão, piso mesmo batido, não tinha nada. Ela deitada lá. E quando eu olhei aquela situação, meu coração, cara, eu disse, meu Deus, que isso? Sabe, não tinha nada, só umas vasilhas, nada ali, uma água. Digo, dona Lindalva, o que aconteceu? E ela foi me explicar, irmão, ela disse, querido, eu estou em um problema de reumatismo. É um reumatismo muito forte que ela tinha, e ela não estava andando naquele momento. Eu disse, meu Deus, aí eu olhei para o meu parceiro, cara, não vamos fazer esse serviço aí. Eu falei, não vou fazer esse serviço aí, não, a gente precisa ajudar essa mulher. A senhora já almoçou? Se já era mais ou menos para perto de meio-dia. Não, não tenho nada. Doeu meu coração, eu digo, não, eu preciso fazer alguma coisa, a gente precisa fazer. Eu digo, não, espera aí que a gente vai. Mas só tem remédio? Eu não tenho remédio. Não tenho. Já mora com quem? Eu moro com dois filhos viciados. Meu Deus, eu digo, meu Deus, que é isso? E aí eu digo, não, eu falei para ele, para o David, que é meu pai, David, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. E aí eu disse, dona Lindalva, a senhora aceita que a gente vá comprar um remédio? Não, sim, tudo bem, eu não tenho recurso. A senhora não é aposentada, não tenho nada. Caramba. Olha, eu falei para o David, eu não conheço nada de remédio para reumatismo, mas bora lá na farmácia. Pegou o carro, saiu na farmácia, perguntamos lá para o farmacêutico. Ele, olha, tem esse aqui. Aí, pá, compramos um remédio e levamos lá para ela. Aí eu peguei, peraí que eu vou pegar. Eu peguei, ele falou, quantas horas? Toma Como ela está com muita dor forte, ela estava chorando, essa mulher estava chorando. Toma de 6 em 6 horas. Então, ó, já vai tomar esse, daqui a tantas horas você vai tomar o outro. E a gente deixou lá e acabou que a gente nem fez o serviço. Falei para o meu supervisor, eu não vou fazer o serviço na casa dessa mulher. Ele disse, não, tudo bem, deixa para lá. Expliquei a situação. Aí eu falei, só que quando eu deixei o remédio para lá, o Espírito Santo falou, ora por ela. Tu vai só deixar o remédio? Ora por ela. E aí eu olhei para o meu parceiro e digo, meu parceiro, vamos orar por essa mulher aqui agora. E aí peguei, me ajoelhei ali, que ela estava deitada. Te ajoelha aí, parceiro. Vira lá o crente. Ora, rapaz. Ele, não, sim senhor, sim senhor. Ele é novato, sim senhor. E aí estende a tua mão aí, parceiro. Estendemos a mão e começamos a orar. Orei por ela e tal. E aqui o Espírito Santo falando, faz o apelo. Eu digo, não, senhor, faz o apelo. Faz o apelo. Eu, não, senhor, faz o apelo. E aí eu orei. Aí quando eu terminei, ela, senhor crê nisso? Eu creio. Aí, senhor conhece Jesus Cristo? O senhor quer aceitar Ele como Senhor Salvador? Ela disse, eu creio, eu quero. Te ver, a mulher estava sedenta. Eu disse, então pronto. A senhora vai receber Ele agora. Aí eu olhei para o meu parceiro e disse, que é isso? Vai ver agora. Bora orar de novo. Orar de novo, de novo. Vamos orar. Irmãos, fizemos uma oração da salvação. Cadê a foto dela aí? Bota a foto dessa mulher aí, pelo amor de Deus. Está aqui, ó. Dona Lindalva, 76 anos. Está aqui meu parceiro aqui, ó. Futuro discípulo. Está aqui, meu irmão. E essa mulher aceitou Jesus. E olha, e o melhor de tudo, meu irmão, 4 dias depois a gente foi lá. Eu disse, bora lá ver como está a Dona Lindalva. E a gente já foi com uma cesta, né? Uma cesta básica, a gente comprou para deixar lá para ela. Quando a gente bateu, ela falou, Dona Lindalva, ela, que negócio do interior, estava lá no quintal. E aí ela chamou, entra, aí quando eu fui entrando, quando eu vi, ela já estava, olha, varrendo lá, andando de égua. Creio. Isso é poder, meu irmão. É poder de Deus. Ah, foi eu? Não, mas eu fui um instrumento.
Lembra que eu falei que nós somos sementes? Nós somos semente, irmão. E essa mulher aqui está aqui, ó. Não tinha nada. Mas hoje ela tem tudo. Eu falei, eu falei, Doc. A senhora talvez não tenha o recurso, mas a senhora tem algo que muitos que estão aí não têm. Há um tesouro dentro do seu coração, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo habita na senhora e ela começou a chorar lá. Chorou. E aí quando eu voltei, a senhora precisa ir para uma igreja. A senhora, não, eu já falei com a vizinha, ela vai me levar. Glória a Deus por isso. Precisa confirmar sua fé. Você aceitou Jesus. 76 anos, irmão. 76 anos. Às vezes a gente acha, não vou falar para uma senhora dessa. Como aconteceu no evangelismo, né? Senhoras, às vezes a gente acha que não tem que falar, que já conhece. Mas os irmãos são testemunha do que aconteceu. E eu também sou testemunho de que o poder de Deus é para todos. É para todos. Então esse, irmão, é um testemunho que eu quero contar para vocês do poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Você é um instrumento do Senhor. Você é um instrumento do Senhor. Para salvar, mas também muitas vezes para confrontar. E nessa mesma viagem, peguei 3 igrejas no gato. Gatão lá. Gritando, liguei agora, pastor. Peguei lá com o pastor, disse, pastor, pelo amor de Deus, que é isso? Meu filho, não é que eu não tenho dinheiro, não dá, não tem dízimo. Não. Pastor, a obra não é sua, pastor. A obra é do Senhor. Qual o testemunho você está dando? Isso é roubo. Como é que você vai falar para os membros não roubar se o Senhor está roubando? E ele ficou, quando ele me viu, ele ficou. Não, pastor, não faça isso. Pastor, com muita humildade no meu coração, com muito respeito. Mas isso é errado, pastor. E eu falei para ele, e ele ficou, e depois acho que o Espírito Santo tomou ele começou a chorar, pediu perdão para Deus. O senhor está lutando com as suas forças, pastor. A igreja tem que ser referência, a igreja tem que ser luz. Como é que você vai ensinar as suas ovelhas a não roubar? Se o senhor está roubando energia, isso é crime. E ele ficou tão constrangido, irmão, que depois ele me pediu perdão. Me perdoa. Você ainda falou assim, você foi enviado de Deus. Eu digo, eu creio nisso. Mas eu não posso, pastor, não faça mais isso. Ele, não, irmão, a partir de hoje, eu estava querendo lutar com as minhas forças, estava querendo pagar com os meus recursos. Não, a igreja é de Deus. Ele vai providenciar. Se você não tem, Deus vai providenciar. Senão ele fecha a igreja. Mas não faça isso. Não faça isso. E aquele homem ficou constrangido. E depois, irmãos, para resumir tudo, eu entendi por que eu tinha que ir para lá. Que às vezes, para salvar uma alma, Deus ele vai mover o céu, vai mover tudo que ele quiser. E ele me levou para lá, justamente para que hoje essa senhora possa ser chamada de discípula também. Talvez eu fui uma Dorcas para ela, não sei. Mas eu fui alguém que ajudou, que olhou diante da sociedade, essa mulher aqui, não era nada. Uma viúva que não tem recurso, não tem aposentadoria. E aí a gente já conversou com o pessoal lá influente da prefeitura, já vão conseguir uma aposentadoria para ela. Isso é glória para a gente? Não, é para Deus, irmão. Porque Deus ele move o céu. Então, eu conto isso, irmãos, para que isso aguce no seu coração, que corra nas suas veias, almas, para que a gente possa resgatar. Você é instrumento do Senhor. A morte de Dorcas, irmão, gerou pranto, muito pranto. As viúvas mostravam os vestidos, ou seja, ela não costurava apenas roupas, mas ela costurava a esperança. E é isso que a gente precisa costurar, é isso que a gente precisa mostrar, esperança para as pessoas. Hoje as pessoas vivem num mundo desesperançado, e estão andando, atirando para todo lado, sem saber o que realmente, o caminho verdadeiro. As pessoas procuram vários caminhos, mas só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Há casas, irmãos, há casas que só tem paz porque você está lá. Eu lembro da minha casa, antes da minha família,
que a gente vivia uma certa paz. A gente não tinha muitos conflitos. E a gente era meio doidinho, assim, eu, além, a gente era muito... Mas existia uma Dorcas lá, que era minha irmã, Luciana. Que às vezes a gente brincava com ela, xingava. Ela ficava na dela. Mas ela estava aqui, orando. Para com esse negócio de ser crente, rapaz. Tu até fumava antes. Eu falava para ela. Eu não fumo mais. E ela trazia a paz. Em meio a toda a situação que a gente vivia. Sabe, a loucura que a gente andava no mundo, tudo. A Luciana trazia paz. E isso é para a glória de Deus, viu, irmão? É para a glória de Deus. Há corações que só estão de pé porque a sua presença carrega consolo. Tem pessoas, não sei você, mas eu acho que sim, pessoas que às vezes se aproximam de você e às vezes ela diz, eu sinto uma paz quando eu estou contigo. Eu não sei se já aconteceu com vocês. De você estar conversando com alguém e dizer, cara, eu sinto uma paz quando eu estou aqui contigo. É porque às vezes você traz consolo para as pessoas. Não é você, mas é o que está dentro de você. Isso traz. Se você for embora amanhã, será que haverá pessoas que vão agradecer a Deus por ter cruzado com você um dia? Uma pergunta. Será que se a gente partir para o Senhor, haverá pessoas que vão dizer, poxa, muito obrigado, Deus, por um dia ter cruzado com essa pessoa, por o Senhor ter colocado essa pessoa um dia na minha vida. Isso é para a gente pensar e refletir. E o terceiro e último ponto é, qual o legado que queremos deixar? A vida é cheia de decisões, isso é fato, que molda quem somos e o impacto que causamos no mundo. Deixar um bom legado não significa apenas ser lembrado, mas ser lembrado por ter vivido uma vida com propósito. E a gente precisa viver com propósito. Qual o teu propósito? É só ganhar dinheiro? É só ter uma qualidade de vida boa? É oferecer uma boa educação para o seu filho, para você poder ter dinheiro para viajar? É errado isso, irmão? Não. Mas esse é o teu propósito? Não. A gente precisa ter um propósito. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Uns diferentes do outro, mas eu acho que é característico de todos. Que a gente leve a semente da palavra de Deus. Talvez Deus tenha um propósito diferente para mim, diferente do Fernandinho, que levou o Fernandinho para a Índia, da Jamilá, que viajou para lá, viajou para cá, que está servindo aqui, que está para lá. É missionários. Precisam fazer isso. É o propósito deles, é o chamado deles, não tem como. É diferente do meu, mas eu posso fazer missões onde eu estou. Eu posso levar a mensagem, o evangelho, para onde eu for. Eu posso usar o meu talento, do meu trabalho, para poder ajudar alguém. Eu posso trazer a energia, como muitas vezes as pessoas param. Poxa, eu estou sem energia aqui, nem é meu trabalho, mas eu posso fazer. Poxa, me dá uma olhada aí. Falei, poxa, mas não é meu trabalho, eu sou de outra área, isso é plantão. Poxa, mas olha, minha geladeira vai estragar toda a minha comida. Eu disse, olha, pera lá, eu vou dar uma olhada. Se der, eu faço aqui, se não der. Então, isso também é usar os meus talentos para poder ajudar de alguma forma na sociedade, mas também de alguma forma levar, evangelizar. Nosso legado é construído diariamente, por meio de ações simples e contínuas. Não são apenas os grandes feitos que contam, não. Mas a constância em viver de maneira íntegra. Isso faz a diferença. Um bom legado é formado pela soma de 3 coisas que nós vamos ver. Primeiro, valores sólidos. Valores. Ser firme nos princípios que carregamos. Não negociar. Mesmo em tempos de adversidade, não negocie sua fé. Viva valores sólidos, aquilo que você tem aprendido na igreja, aquilo que você aprendeu dos seus pais.
Meu pai podia não ter nada, mas era um homem íntegro. E ele ensinou isso para a gente, olha, seja honesto com as coisas. Pague as suas contas, você deve, pague. E isso ele ensinou muito bem para a gente. Compromisso com o próximo é o segundo fator. Demonstrar empatia, amor pelas pessoas, nas relações interpessoais, seguindo sempre o exemplo de Cristo. Sempre seguindo o exemplo de Cristo. E a gente precisa ter essas três coisas: atitudes diárias, ser constante, valores têm que ser sólidos mesmo, e sempre compromisso com o próximo. Olhar sempre ao seu redor, ver que tem pessoas que estão necessitadas. E a gente precisa disso. Todos esses princípios Dorcas com certeza carregava consigo. Por isso foi chamada de discípula, pois aprendeu a viver de forma que marcou a sua história e a sua comunidade. Seu legado pode ser tão marcante que possa Deus diga assim, ó, Deus pode dizer assim, olha, volta, ainda tem gente para você curar. Quando você estiver doente, Deus ainda pode dizer assim, olha, ainda tem gente, ainda tem pessoas para você vestir, ainda existem pessoas para você consolar, ainda existem pessoas para você levantar. E concluindo, irmãos, Dorcas não deixou prédios, preste atenção, mas deixou vidas cobertas. Ela não deixou seguidores no Instagram, como muitas pessoas buscam muito, mas ela deixou testemunhos visíveis, que as pessoas puderam ver os testemunhos. E isso a gente precisa deixar. Ela não deixou fama, mas um legado eterno. E isso que as pessoas podem, quando a gente partir, ela pode dizer, não, eu me lembro do Renato. Comia muito, verdade. Mas deixou um bom testemunho. É isso que vai importar na nossa partida. Deus não está procurando gente popular, ser conhecido, porque tu prega bem, ou porque tu canta bem, isso não interessa. Para Deus isso não interessa. Ele está procurando gente que deixa perfume, olha, cheiro, cura, redenção, o amor de Deus, é isso que Deus tem procurado. Você tem deixado o céu mais presente por onde você passa, ou tem passado por lugares como se nunca tivesse passado por lá? Pergunta, pense. Eu deixei aqui algumas perguntas para a nossa reflexão, para que a gente possa nos refletir. Você está deixando marcas ou só pegadas por onde você tem passado? Por toda a sua trajetória na sua vida, o que você tem deixado? Marcas ou pegadas? Quando você for embora, vão lembrar de Cristo ou só de você? Isso é algo que tem que ser maciço. Quando você partir, vão lembrar só do Renato ou vão lembrar de Cristo quando olharem? A gente precisa entender isso. Então, que nessa noite a gente possa aplicar todos esses princípios que foram deixados, lembrar que nós fomos chamados para fazer a diferença e que a gente possa frutificar. Não precisa dar muito alarde. Dorcas não fazia muitas coisas, mas o pouco que ela fazia, ela fez a diferença na vida das pessoas. E o legado que a gente possa deixar, que as pessoas, quando nós partirmos daqui, elas possam lembrar da gente como um verdadeiro discípulo. E isso é a palavra que eu queria deixar para nós nesta noite, que a gente possa realmente não ser só ouvinte, mas praticar realmente aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Amém, irmão? Se coloque de pé, então, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.